Oi, pessoal, estamos aqui hoje para entender como que funciona uma proposta de prestação de serviços de SST para o e-social. Mas antes eu quero saber um pouquinho. Conta de você, conta da sua história, da sua trajetória até chegar na empresa. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui conversando com vocês também. O objetivo nosso é explicar como é que funciona a área de medicina e segurança do trabalho. E eu vou começar me apresentando, então, como você me pediu. Meu nome é George, eu estou nessa área hoje, no ano de 2024, já há 19 anos, atuando na área de SST. Minha formação inicial é em fisioterapia. Depois eu me graduei também em ergonomia e direito. Então, atuo nessa área de prestação de serviços há esse tempo e me dedicando ao estudo e ao conhecimento na área de medicina e segurança do trabalho, na qual também sou professor de cursos de pós-graduação, cursos livres, e atuando em todos os serviços das normas regulamentadoras que existem atualmente no Brasil e sempre atualizando nessa linha também. E a Medivo é a empresa proponente na área de saúde e segurança do trabalho, SST, para o e-social, atualmente com essa obrigação, e na qual vamos apresentar, né? Uma empresa que surgiu a partir da Labore Saúde Ocupacional, que existe então desde o ano de 2005 nessa área de atuação. Muito legal. E conta para nós um pouquinho, então, como que surgiu a Medivo? A Medivo ela surgiu com foco em atuação para SST no e-social. Estudo o e-social desde o início da sua implantação em 2012 e a possibilidade que ele nos trouxe, e junto com outras transformações na nossa área, foi de prestar serviço em qualquer lugar, né, do Brasil hoje, que é o foco que a gente consegue atender. E a empresa Labore Saúde Ocupacional, como até então nós nos apresentávamos para o mercado, era uma empresa de atuação local. E nós, quando fomos atuar em outras cidades, verificamos que existiam outras empresas com esse mesmo nome, por isso nós contratamos uma empresa que escolheu esse nome para nós, Medivo, que vem de medicina com vocação, para atuar nessa área assim, de uma forma exclusiva, um nome único, novo, e que atua desde então nessa área, nessa prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho. Ai, muito legal. Medicina com vocação. Medicina com vocação, porque o nosso projeto também é de credenciar médicos no Brasil todo para atuação em medicina do trabalho. Porque com essa transformação digital que a gente teve, nós tivemos uma possibilidade nova de atender via digital qualquer região do país, qualquer cidade, qualquer empresa, em qualquer lugar. Apenas o exame médico que ele precisa ser local. Então, além das vistorias nos locais de trabalho, a gente também consegue hoje, por meio de uma rede credenciada em todo o Brasil, atender qualquer empresa de qualquer lugar. Então, tivemos que transformar o nosso nome, que era uma parte da nossa identidade, era e é uma parte da nossa identidade, para a Medivo, então, que é uma empresa que tem mais de 2.000 clientes atualmente atendendo em várias cidades do Brasil, empresas de todos os tamanhos e portes. Mas foi uma transformação muito positiva, né? Então, pelo nome, remete muita confiança, muita segurança e que tem tudo a ver com o segmento da empresa também. Tem a ver com o segmento da empresa, porque parte do que nós fazemos é medicina do trabalho e a outra parte é engenharia de segurança do trabalho. Essas áreas unidas que levam ao fim da nossa prestação de serviço, que é envio de dados para o e-social. E conta para nós os prêmios, as certificações que a Medivo tem. A Medivo ela herdou da Labore muitas premiações, né? Desde a fundação da empresa, nós já fomos certificado em GPTW, que é o Great Place to Work, que é uma certificação muito importante a nível mundial de melhores empresas para se trabalhar, né? Nós tivemos essa certificação no ano de 2018, que foi
regional, local aqui, foi uma premiação no Paraná, mas o selo ele é válido em todos os lugares. E o Great Place to Work valida as nossas boas práticas, né, de recursos humanos, que é um dos pontos, né, nossos de atenção. Nós sempre olhamos para as pessoas. Além do GPTW, o que valida e chancela a qualidade dos nossos serviços e dos nossos processos foi a certificação da ISO 9001 pelo TecPar. Essa certificação nós conseguimos no ano de 2017. Então, nós, por meio dessa certificação, temos, né, todos os processos padronizados e com maior qualidade na prestação de serviço, tanto das exigências dos clientes, quanto também da parte legal, aquilo que as normas e as leis exigem para a nossa prestação de serviços. Então, a gente consegue atender de serviços de saúde ocupacional, de SST, de A a Z, em qualquer tipo de cliente, em qualquer lugar do Brasil. Então, além dessas duas, nós também somos signatários do Pacto Global desde o ano de 2015 e tivemos o prêmio SESI ODS, né, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, dos ODS que são parte das metas globais até 2030, e nós ganhamos esse selo por meio do projeto Abril Verde, que é o mês de prevenção às doenças do trabalho e acidentes do trabalho também que acontecem. Então, esse projeto nosso Abril Verde de conscientização e de prevenção foi que nos fez ganhar esses prêmios. Além desses, a empresa foi premiada com diversos outros destaques a nível local, a nível regional, inclusive até sendo reconhecida como empresa líder no segmento, tanto pelo crescimento, né, em termos de clientes e também desenvolvimento na área de atendimento a órgãos públicos, licitações. Então, nós estamos preparados para atender qualquer porte de empresa e de qualquer tamanho, tanto empresas públicas quanto privadas. Muito bom. E com todas essas premiações, com todas essas certificações, a carteira de clientes deve ser muito extensa. Então, falando um pouquinho de clientes, conta para nós quais são os tipos de clientes, quem são esses maiores clientes, como que a Medivo atua assim, bem focado nos clientes mesmo. A nossa carteira de clientes, ela é formada por empresas de todos os segmentos. Até o ano de 2019, o nosso foco era o atendimento de empresas de médio porte. Nós entendemos que o nosso foco deve ser mantido nessas empresas que têm uma característica de funcionamento especial, mas também o nosso foco atual é atender grandes empresas. Geralmente, essas que nós chamamos grandes empresas, elas têm por si só um departamento já de medicina e segurança do trabalho, um departamento interno que é chamado de SESMIT. Segundo a norma regulamentadora 4, o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, ele é um requisito legal, né, que exige um enquadramento de empresas, de acordo com seu grau de risco. E nós atendemos em suporte a essas empresas. Então, nós temos uma atual estratégia para atendimento local em cooperativas, em suporte de exames médicos. Nós temos um grande diferencial, que é a unidade móvel, entre outros. Então, nós conseguimos nos deslocar para atender diversas empresas. Também atendemos, dentro desse rol de grandes, órgãos públicos como prefeituras e outras autarquias, fundações e empresas públicas de economia mista e outras diversas, até aquelas empresas menores, como condomínios, como escritórios, consultórios médicos, que por vezes têm ou até 5 funcionários. Então, nós temos uma metodologia de atendimento conforme a legislação e o porte da empresa, com soluções viáveis para ser um parceiro do RH. Então, a nossa atuação hoje é geral. E
com foco também em atender toda a legislação de SST. Bom, você explicou um pouquinho quais são os clientes, né? Como que os clientes são atendidos. E conta para nós, então, quais são os serviços que são oferecidos pela Medivo. Só complementando a parte de clientes, então, na proposta que nós enviamos, elas já contam quais são os nossos clientes, não é algo que a gente abre. No nosso site tem alguns dos clientes que nós atendemos. Então, quem tiver curiosidade de ver a nossa proposta e o nosso site, vai ver que são empresas muito sérias, de nível global, algumas delas até multinacionais, que são empresas bem criteriosas para fazer a contratação. Sobre a sua pergunta dos serviços, os serviços eles são de todo atendimento às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que são leis. O não cumprimento dessas leis, eles são infrações penais passíveis de multa. São 38 normas e nós damos foco e atenção a algumas principais. Então, os serviços básicos de um pacote que a gente chama de E-Social, ele complementa 5 laudos, que é o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o LTCAT, que é o Laudo das Condições e Ambiente de Trabalho, o LIP, que é o Laudo de Insalubridade e Periculosidade, e a ET, que é a Análise Ergonômica do Trabalho. Esses 5 documentos são obrigatórios para qualquer tipo de empresa e fazem parte do nosso pacote. Complementando esses serviços, nós temos os exames médicos. Os exames médicos, eles são admissional, demissional, periódico, demissional e o de retorno ao trabalho. Eles devem ser feitos de acordo com a movimentação dos trabalhadores, conforme a legislação. Um ponto de atenção é que esse pacote do E-Social, os laudos nós enviamos dentro do evento S2240 do E-Social, que é o evento de ambientes de trabalho, que é o que dá base para o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que gera aposentadoria especial ou não, dependendo dos riscos que o trabalhador está exposto, e também o PCMSO do evento S2220, que contempla toda a movimentação dos 5 tipos de exames que nós acabamos de falar. Então, para que a empresa esteja em dia com o E-Social, em relação a SST, Saúde e Segurança do Trabalho, ela deve enviar esses 2 eventos para que esteja em conformidade com a legislação. Isso não exime a responsabilidade da empresa em outros aspectos, né? Como a ficha de EPI, a realização de treinamentos, a troca de extintores e todos os demais itens da norma regulamentadora, de todas as NRs. Por quê? O envio de dados para o E-Social, ele tem um objetivo mais previdenciário do que trabalhista. E o que nós nos propomos a fazer de atendimento às demais NRs, a todas elas, é de atender os aspectos trabalhistas também. E o E-Social, ele é uma obrigação hoje acessória que, quando entrou e já está em vigor, apesar de ainda não estarem chegando as multas, é de que esses eventos sejam enviados mensalmente ou conforme a movimentação de trabalhadores e desenvolvimento da empresa. Enquanto que, além desses envios, existem diversas outras obrigações trabalhistas que devem ser executadas pela empresa, conforme a necessidade, o grau de risco e conforme os riscos que essa empresa possua. Então, é muito importante que haja uma boa assessoria em relação a esses aspectos para que todos os serviços que a empresa precise realizar sejam executados para que ela esteja em conformidade com a legislação. Então, além desses documentos, né, que são obrigatórios, a Medivo ela também oferece esse serviço de assessoria. A assessoria é um aspecto importante que está embutida desde a nossa proposta comercial,
Até o nosso contrato ele já também prevê, né, essa orientação nossa para os clientes de tudo aquilo que ele precisa fazer e executar, né, como aspectos gerais de saúde e segurança do trabalho. E existe também um outro evento que a gente deve enviar ao e-social, que é o acidente de trabalho, a ocorrência de acidente de trabalho. Porém, um ponto de atenção é também ser enviada a doença ocupacional. Então, a proximidade que nós geramos na nossa assessoria para com os nossos clientes é de saber se uma doença é ocupacional ou não, se ela foi ocasionada pelo trabalho ou não, porque um envio que é feito não por nós, mas é enviado para o e-social, que são os atestados e os afastamentos, dependendo do CID da doença, ele já conecta com o NTEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, NETEP, que já vincula automaticamente. Então, quando a gente fala de e-social, a gente está falando de previdência social e não de questões trabalhistas. Embora essas duas esferas estejam interseccionadas em vários pontos, é importante fazer essa separação, porque uma não exime a outra, né? As duas devem ser prestadas para que o serviço seja também prestado, né, de uma forma ampla a se atender à legislação. Então, a CAT, né, que é o evento S2210, deve ser enviada quando ocorrer acidente de trabalho ou doença ocupacional. E a nossa prestação de serviço é para evitar que esse evento seja ocorrido e enviado. E quanto tempo dura cada um? Qual é a periodicidade que esses laudos, que esses documentos devem ser feitos, né? Qual que é o tempo de cada um desses documentos? Essa pergunta sua ela é muito importante, uma dúvida muito comum entre as pessoas. Atualmente, né, estamos falando aqui em julho para agosto de 2024, a periodicidade dos documentos é do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Sua periodicidade, sua validade é de 2 anos, porém, o PGR ele é um documento vivo. Conforme a empresa muda, conforme ela aumenta ou diminui de setores, conforme ela cresce, esse documento ele precisa ser acrescido, acrescentado, as novas funções que uma empresa tem. Porém, o prazo de validade do PGR é de 2 anos. O PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ele tem validade anual. Então, o médico do trabalho, todos os anos, deve refazer e enviar para a empresa o PCMSO todos os anos, junto com RA, que é o RA do PCMSO, Relatório Analítico do PCMSO, que nada mais é do que um quadro, um resumo, um relatório das anormalidades dos exames, porque ele é um programa que serve para monitorar a saúde dos trabalhadores. Então, se um trabalhador ele teve um exame alterado, ele deve constar ali no RA, Relatório Analítico do PCMSO. Agora, a análise ergonômica do trabalho, o laudo de ambiente de trabalho, o laudo técnico de ambiente de trabalho e o LIP, que é o laudo de insalubridade e periculosidade, eles não têm uma validade definida em lei. Então, na prática, o documento é atualizado permanentemente conforme alteração de processos ou feito adendos conforme o aumento do número de cargos e funções que a empresa possui. E como boa prática, nós não deixamos passar o tempo de 3 anos, porque em 3 anos as empresas elas mudam e se alteram muito. E além disso, principalmente a análise ergonômica do trabalho, ela requer medidas e ações. Então, nós monitoramos essas medidas e ações dentro de um cronograma e um plano de ação para que elas ocorram. Então, é assim que funciona essa periodicidade de documentos. O que, repetindo, para o e-social, os envios periódicos são praticamente mensais, dependendo, obviamente, da movimentação que houve naquela empresa, e anuais
com uma carga inicial do envio de dados de ambiente de trabalho quando eles são feitos. E como que funciona para uma empresa entrar em contato com a Medivo e solicitar um orçamento? Como que é feito esse orçamento? O que que é levado em consideração? Geralmente, as empresas entram em contato com a gente e o que a gente considera num orçamento para conseguir chegar num preço, para precificar o nosso serviço. Então, primeiro ponto que nós vemos, que é um ponto fundamental para a nossa área, o KNAI principal da empresa, que é o Código Nacional de Atividade Econômica. Cada empresa, no seu cartão CNPJ e no seu contrato social, ela possui um KNAI. Qual é o ramo dessa empresa? O que ela faz? Qual que é, dentro do ramo dela, qual é o KNAI principal? Com base no KNAI principal, nós verificamos um grau de risco. Esse grau de risco está na norma regulamentadora 4, definido em lei, e por meio desse grau de risco, nós conseguimos enquadrar essa empresa e verificar o nível de risco que ela possui. São 4. Grau de risco 1, grau de risco 2, grau de risco 3 e grau de risco 4, sendo que o 1 é o grau mais leve e o 4 é o grau de risco mais alto. Então, se a gente for incluir um exemplo na nossa conversa até para clarear, grau de risco 1 seria um escritório de advocacia, por exemplo. Um grau de risco 2, um supermercado. Um grau de risco 3, um frigorífico. Um grau de risco 4, uma metalúrgica, uma siderúrgica. Note que cada um desses exemplos que eu fui citando geram riscos diferentes à saúde e à segurança dos trabalhadores. Então, por isso que, primeiro, qual que é o CNPJ da empresa, para a gente pesquisar de forma correta e assertiva qual que é o KNAI dela. Segundo ponto que nós verificamos é o número de trabalhadores. Por quê? Uma mesma empresa, dependendo do número de colaboradores que ela tem, o orçamento pode variar muito, dependendo também correlacionado o número de trabalhadores ao que a gente chama de GHE, ou, para ficar mais claro agora, ao número de funções que ela possui. Então, o GHE que eu falei é o grau homogêneo de exposição, e o número de funções ele me permite saber. Eu estou falando de uma empresa de grau de risco 3, com 100 colaboradores e com 40 funções, então isso já vai norteando o nosso orçamento, a nossa proposta comercial. Além disso, nós identificamos até onde que essa empresa está inserida no mercado, qual que é o momento dessa empresa. É uma empresa nova que está iniciando suas atividades, crescendo, é uma empresa que está estabilizada, já consolidada no mercado, quanto tempo essa empresa está no mercado, e isso a gente considera por quê? Por causa do nível de maturidade da gestão. E a gente prefere até conhecer a empresa também identificando qual que é o estilo de gestão. É uma gestão profissional, é uma gestão familiar, é uma gestão, enfim, de diversas outras formas, para que a gente consiga entender o cenário dessa empresa e verificar se rola, e verificar se existe ali quais são as necessidades dos serviços que ela possui e também se há uma necessidade de orientação, assessoria para ver o que essa empresa possui ou não. Geralmente, orçamento bem individualizado, bem específico. O orçamento a gente procura individualizar bem. Por quê? Não existe uma tabela, um preço, olha, é assim, cada empresa é um projeto. Então, que varia conforme essas questões que nós passamos. Então, obviamente, empresas menores, com menos funcionários e com baixo grau de risco, é muito mais fácil precificar. Agora, em situações mais complexas, muitas vezes nessas grandes empresas, as grandes eu chamo a empresas de grau de risco 3 e 4, acima de 300 funcionários, são já empresas grandes que têm uma demanda alta, grau de risco alto de acontecer acidentes e doenças ocupacionais e necessitam de um tempo de assessoria e consultoria maior, para
o enquadramento dela em todos os requisitos da legislação. Entendendo essas especificidades de cada empresa, quais são os pontos de atenção e quais são os riscos ao se contratar uma empresa de medicina do trabalho? Eu gosto de usar o exemplo do Detran. Tá? Para você abrir uma clínica do Detran, existe um edital que você precisa seguir rigorosamente para que você possa ser credenciado e atender profissionais que vão fazer a carteira de motorista. E não é assim em empresas de medicina do trabalho. Né? Em saúde e segurança do trabalho, a maioria são empresas amadoras que, enfim, não tem entre os seus sócios profissionais que são da área e que muitos são até aventureiros, né? Eu gosto de deixar isso claro porque não existem critérios para entrada no mercado, para abertura de empresas nesse segmento. Tanto é que muitas delas não são nem empresas, são clínicas, né? Não são, tem o CNPJ, sim, mas são clínicas de profissionais e não são, juridicamente falando, empresas. E isso já leva aí várias restrições, como impedimento de atender em outras cidades, outros estados. Mas respondendo diretamente ao ponto que você trouxe, verificação de requisitos mínimos. Quem é o médico do trabalho dessa empresa, o responsável técnico, o engenheiro de segurança do trabalho, se o contato e o acesso com eles existe ou não, se esses profissionais eles estão inscritos, né, se são os responsáveis técnicos pelo CNPJ e se esse CNPJ está inscrito em todos os conselhos básicos para se atender, como o CRM, Conselho Regional de Medicina, o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREFONO, Conselho Regional de Fonoaudiologia, o CREFITO, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o CREF, no caso para a ginástica laboral, Conselho Regional de Educação Física, entre todos os outros conselhos profissionais de saúde, né? O COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem, que são os principais conselhos da área. E isso é importante porque quando eu envio um dado hoje para o E-Social, eu tenho que enviar quem que é o responsável técnico. E o E-Social ele trouxe já esse movimento grande de profissionalização. Então, já se melhorou muito. E, principalmente, as referências técnicas, não só aquelas referências de conhecimento. Eu conheço a pessoa, é um técnico de segurança, ou é um engenheiro, ou é um médico, quem quer que seja. Mas todo o histórico nessa, né? Quando se contrata com o poder público, já é muito diferente. Por isso que pouquíssimas empresas chegam até lá, ponto que a gente já superou há muito tempo e desde sempre atende órgãos públicos, porque a seriedade, o grau, né, de exigência para participar de uma licitação é muito grande. Né? Algo que a gente faz muito bem já há muito tempo. Então, são esses critérios, muito além de preço, o que nós trazemos, né, de sermos o melhor custo-benefício, que é a forma que nós estamos posicionados no mercado. Melhor custo-benefício. E o que as empresas buscam? Os nossos clientes e todo o mercado busca preço. O preço, quanto mais se fala nele, mais ele abaixa. Todo o mercado é baseado em preço. Nunca do que a gente fala vai fazer aumentar o preço. Então, nós vendemos valor demonstrando o custo-benefício. Então, tudo o que resolve problemas é barato perto do que se paga. E a imagem que a gente tem é como se nós fôssemos, todas as empresas que prestam serviço na área, como se elas fossem um cartório. Ou seja, se eu for reconhecer firma no cartório A, B, C, D ou E, todos eles resolvem, né? Todos eles, eu autentiquei uma assinatura, uma firma, fiz firma, reconheceu a firma, paguei e está certo.
e não é a mesma coisa nas empresas de medicina do trabalho. Então, assim, isso é só entendendo essa área nossa, por isso que, olha, a gente deixa o recado. Você escolhe o fornecedor que você quiser, mas se atente principalmente, né, ao ponto A, B ou C. Ponto A, garantia do contrato. Caso você seja multado, essa empresa que você está contratando, ela vai te dar assistência naquilo que era a responsabilidade dela. Ponto B, essa empresa ela possui todos os requisitos para estar no mercado, ela tem toda a qualificação técnica, toda a qualificação jurídica que se precisa ter, né? E ponto C, né, o custo-benefício. O preço está muito próximo ou está muito distante, porque muitas vezes nessa nossa área o barato sai caro. Já tivemos muitos exemplos de empresas que passaram por fiscalizações, assinatura de TAC, né, que é o termo de ajustamento de conduta, acidentes de trabalho gravíssimos ou graves, até com óbitos, e que a gente procurado, então, nesse momento, onde o preço já não faz tanta diferença, mas a certeza, né, de um atendimento das normas regulamentadoras e de tudo que é necessário, né? E não tem como fugir da nossa área sem falar de prazos. E hoje nós temos a maior velocidade que nós conhecemos de atuação de serviços na nossa prestação de serviços em medicina e segurança do trabalho. Levando em consideração tudo isso que você falou agora, quais são os maiores diferenciais da Medivo? O maior diferencial hoje nosso é a agilidade. Então nós temos tempo recorde e que a gente sempre tenta bater o nosso próprio recorde para atendimento ao cliente. Nós estamos vivendo num mundo hoje digital. Então, além da sustentabilidade, que eu já trago logo na sequência, que nós eliminamos o papel, o uso de papel, usamos o mínimo papel necessário. Então, a nossa eliminação é de 99%, porque existe ainda o 1% que é indispensável, até por questões insuperáveis do ponto de vista da legislação até o momento. Nós também temos essa agilidade. Então, nós temos uma série de métodos, estratégias para entregar o menor TMA, que é o tempo médio de atendimento. Então, o contato, a flexibilidade, o acesso até nós é muito grande. Então, eu já falei da agilidade, eu já falei da sustentabilidade, e nós temos também um diferencial muito importante, que é uma central de atendimento ao cliente, que hoje, né, é responsável por atender todos os nossos clientes de forma ágil, de forma rápida, para que toda, né, a legislação e todas as necessidades que esse cliente tenha também seja atendido. E temos isso tudo gerou para a gente, né, uma solidez muito grande, uma confiança muito grande do mercado de nos contratar por essa entrega que nós fazemos. Outros diferenciais também que nós temos é uma unidade móvel de atendimento que nos permite atender qualquer empresa em qualquer lugar com exames diversos, né? Ela já tem uma cabine de audiometria, levamos para dentro da empresa todo o nosso atendimento e também nós temos um diferencial importantíssimo que é o atendimento integral de saúde ocupacional. Então, todas as normas regulamentadoras nós conseguimos atender com qualidade e agilidade. Então, é isso que essa que é a nossa marca no mercado. E o atendimento é no Brasil todo? Sim, nós atendemos no Brasil todo. O atendimento médico é por credenciamento, então nós credenciamos empresas de medicina do trabalho também e somos credenciados de diversas outras clínicas de medicina do trabalho para atender os exames médicos, porque esses exames eles precisam ser feitos de forma presencial. Não foi liberado a telemedicina, que é uma tendência que eu acredito que seja futura. Não saberia dizer quando, mas sim uma tendência. Então, por essa razão, o atendimento médico é credenciado, mas todos os demais serviços nós conseguimos atender, né, e enviar os dados de SST para o E-Social em qualquer empresa de qualquer lugar.
E os clientes que vão até a clínica têm muita comodidade. Eles já fazem todos os exames complementares ali naquele momento mesmo. Diferentemente de outras empresas que muitas vezes pedem para os trabalhadores irem 2 vezes ou às vezes até 3 vezes para fazer os exames ocupacionais, com a gente é uma vez só. Então nós concentramos todos os exames, todas as coletas, todos os procedimentos para essa maior comodidade do trabalhador, para que ele precise ir uma só vez, realizar todos os procedimentos, e assim o médico do trabalho, né, que faz expediente com a gente, que está disponível e a todo momento dá esse suporte. Então, ele vai até a Medivo e numa única vez ele passa pelo médico, ele faz audiometria, ele faz o exame toxicológico, ele faz eletrocardiograma, eletroencefalograma, espirometria, faz as coletas de sangue, tudo em um dia só. Apenas em um dia. Porém, existem algumas situações de alteração de exames, só que essas situações elas são exceção, não são a regra, e que pode sim haver a necessidade de um exame complementar por alguma alteração. Mas isso é exceção, isso não é a regra. Por regra, é uma vez apenas. E a Medivo tem quantas unidades? Atualmente nós estamos com 4 unidades. Uma unidade na cidade aqui de Paranavaí, próximo a Maringá. Uma unidade nossa, sede principal aqui. Uma unidade na nossa cidade vizinha, que é Sarandi. E uma 4ª unidade dentro de Maringá, porque atualmente nosso espaço ele ficou pequeno ao volume que a gente atende. Hoje nós temos uma estatística de atendimento de 33% dos trabalhadores de Maringá em exames admissionais e demissionais com base em dados internos, cruzados com dados oficiais do CAGED. Então, o nosso volume de atendimento é bem grande e dando essa possibilidade a todos os nossos clientes regionais escolherem qual é o melhor lugar para que eles possam ser atendidos. Mais comodidade para o trabalhador, mais comodidade para os clientes. Exatamente, porque é um ponto que é levado em consideração na hora de se contratar. E então, estrategicamente, nós em Maringá temos 2 pontos de atendimento, e em Sarandi, que é uma cidade vizinha, e também em Paranavaí. E para a gente finalizar aqui hoje, por que contratar a Labore? Por que contratar a Medivo? As razões na escolha de um fornecedor, elas levam em consideração diversos fatores. Entre eles o preço que nós conversamos, entre eles a qualidade técnica dos profissionais, entre eles a localização da empresa, a credibilidade, o tempo de mercado e diversos outros fatores, mas esses 4 são os principais. Em relação a preço, nós somos o melhor custo-benefício, porque nós trabalhamos com garantias, nós trabalhamos com prazos, nós trabalhamos de uma forma assertiva em relação à nossa prestação. E os valores, quando comparados, eles são valores que não são os maiores nem os menores. Então, pela entrega que nós fazemos e pelo valor que nós cobramos, nós temos certeza que somos o melhor custo-benefício. Outro aspecto é em relação à qualidade profissional. A nossa equipe é formada por profissionais que já têm, todos eles, mais de 10 anos de experiência, todos os responsáveis técnicos. Nós atuamos fortemente em perícias judiciais também com assistência técnica para empresas. Então nós já sabemos o que pode e o que não pode dar problema. E nós temos um alto nível de atualização. Nós temos um portal interno de conhecimento, atualização constante. Somos professores de cursos, então, de pós-graduação, como falei, de cursos livres também. Então, a qualidade técnica, somado ao custo-benefício e somado ainda à agilidade e disponibilidade, são fatores que nos fazem ter um diferencial de mercado muito grande na nossa prestação de serviços, né? Na melhor decisão. E, além disso, né, todos os demais aspectos
que você pode também consultar no nosso site e na nossa proposta comercial, onde traz a nossa carteira de clientes, as empresas que são empresas e clientes que confiam na nossa empresa e na nossa marca. E nesse histórico todo, nós já temos clientes que nós já atendemos há mais de 15 anos e que, em dado momento, acabaram saindo. A gente gostaria de conhecer o mercado, ver como é que funciona com outras empresas. E a gente sempre deixou isso tudo de uma forma muito livre, muito tranquila, muito transparente. Olha, tudo bem. Faz, né? A gente não gostaria, mas entendemos. E o nosso contrato ele é bem livre, ele é bem desprendido, porque a gente entende que a gente trabalha para ser o melhor. E a empresa tem que entender que nós somos o melhor, custo-benefício, a melhor opção de escolha nessa prestação de serviço. Então, por essa razão, a gente sempre está de braços abertos tanto para novos clientes, como também para aqueles que resolvem experimentar o mercado e acabam retornando com a gente. Então, esses que eu falei são os motivos para sermos escolhidos, que são os ingredientes que nos levam, né, e que nos levam a ser escolhidos e que são diferenciais. E existem aquelas empresas, né, que estão acostumadas com o fornecedor, já geraram confiança com aquele fornecedor, e a gente respeita muito esse espaço de mercado, porque a gente entende também que, apesar de todo o nosso posicionamento, investimento e estarmos à frente, cada empresa tem uma necessidade, cada empresa tem o seu jeito, né, de se relacionar com fornecedores, mas o que a gente passa é de uma forma muito transparente os nossos valores e o nosso profissionalismo até entendendo isso. Você comentou agora há pouco sobre mais um serviço, que é assistência técnica em perícias. Conta para nós como que é feito esse serviço. São perícias de insalubridade, periculosidade, perícias médicas, ergonômicas? Como que a Medivo atua? Nós atuamos, sim, em todas essas áreas que você falou, que você disse, e que damos assistência principalmente a empresas na área de ações trabalhistas, né? Então, quem nos procura geralmente são ou os advogados, ou o departamento jurídico da empresa, ou diretamente pessoas ligadas ao departamento de recursos humanos, para assistir às perícias. Essa assistência, ela envolve alguns serviços principais, como a formulação de quesitos para o perito do juiz responder, como acompanhamento da perícia, que pode ser tanto um exame médico quanto uma inspeção no local de trabalho, numa perícia ergonômica ou numa perícia de insalubridade ou periculosidade, e também a formulação de um parecer técnico. A nossa taxa de eficiência é altíssima, porque desde a apreciação da peça inicial, da petição inicial, nós já passamos um panorama real para o cliente. O caso mais comum e mais simples de explicar agora é o de insalubridade. Então, em algumas situações, como por exemplo o frio, se eu tiver dentro de uma situação de exposição a frio, insalubridade, porém, eu tiver comprovante, documentos que comprovem que EPIs e treinamento foram dados aos colaboradores, nós conseguimos vencer a demanda. Nós conseguimos ganhar. Isso de forma muito clara ao cliente, antes mesmo até de fechar o negócio com a gente. Porém, sem esses documentos eu não tenho como defender a empresa, eu não consigo defender, por mais que ela tenha dado os EPIs, por mais que ela tenha feito tudo certo, sem esse, a gente chamava sem esse papel, né? Mas hoje quase nada é papel, mas sem esse documento eu não consigo fazer a defesa da empresa. Então a gente tem muito êxito porque a gente consegue identificar quais são os fatores, os resultados possíveis daquela perícia, daquela assistência, e que muitas vezes a gente é chamado então para resolver essas situações especiais, né? Conforme a gente falou antes de outras situações também. Jorge, então, muito obrigada. Obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história, da história da Medivo, contar um pouco sobre os serviços e principalmente por essa tão importante e relevante ajuda às empresas a construir
um ambiente mais saudável e mais seguro para todos os colaboradores. Eu também agradeço. E qualquer outra dúvida que você tenha sobre a nossa proposta, ficamos à disposição para esclarecer. Muito obrigado.